Então vamos lá, pessoal. Vamos para mais um estudo sobre o Messias e sobre as suas palavras, as Escrituras, o Evangelho da Salvação. Existe um evangelho maldito, se é maldito porque não é do Pai, porque o Pai é bendito. E existe um da salvação para resgatar as pessoas desse evangelho imundo e maldito, que é o do Deus Israel. Então vamos lá. Estamos em Mateus capítulo 21, né? No versículos 33. Vamos ver. A verdade está nas parábolas e a gente vai provar aqui para vocês. Houve ainda uma outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, circuncidou-a de um valado, de uma cerca, e construiu nela um largar, e edificou uma torre, e arrendou a uns lavradores maus. E ausentou-se para longe. Então aqui nós temos que entender qual é o fundamento de nós estarmos aqui ou não. Aqui o Messias está falando que o pai dele construiu o mundo e se ausentou do mundo. Só que antes disto acontecer, o Messias, o pai dele, o Messias, né? Isso disso acontecer, que o Messias vir através dele e dos seus profetas, buscar de novo o arrendamento. Ele arrendou a lavradores maus. Estes lavradores, eles são maus e nós vamos chegar neles ainda. Então, teve um arrendamento, o pai fez esse mundo, se ausentou deste mundo e arrendou aos anjos caídos. Nós temos que ver aonde vai chegar esses anjos caídos, esse pessoal. Porque como o pai mesmo diz em Mateus 13, né? E o pai, ele criou o trigo, o inimigo criou o joio. Então, este pessoal aqui não é do pai, tá, gente? Então, vamos lá. E chegando o tempo dos frutos, então vocês entenderam, né? O pai fez o mundo, arrendou aos anjos caídos e o seu rei, né? Ele arrendou aos lavradores maus. Todo lavrador tem um fazendeiro, tá? Então nós vamos chegar aqui no fazendeiro. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos. O que significa o tempo dos frutos? Qual que é o significado do tempo dos frutos? Chegou o término do arrendamento, o pai enviou seus servos para pegar o arrendamento de volta. Enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Eles não entregavam o arrendamento ao Pai Celestial. Então eles faziam isso com os profetas do Altíssimo. Nós temos que saber quem é esse pessoal que fazia isto. Eles fizeram isso a mando de alguém, tá, gente? Depois enviou outros servos, em maior número ainda do que os primeiros. Os primeiros eram 3, ele enviou números maiores. E eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho, né? Porque é filho. Aí fala, não, esses servos aí, eles poderiam até estar confundindo, que alguém queria tomar o vinhedo deles, o arrendamento deles. Mas agora veio o filho, e estes eles respeitarão. Será que os lavradores maus desta terra que foi arrendado a eles? Por isso que esse mundo é do maligno, tá, gente? Tem um ser aqui que domina esse mundo, tá? E ele colocou os filhos dele cabeça das nações, tá? Como está em Deuteronômio, capítulo 28, versículos 12 e 13. Todo o dinheiro é deles, eles emprestam para o mundo inteiro, tudo é deles nesse mundo. Vocês não gostam desse mundo que oprime vocês? Os filhos do diabo são os lavradores maus, eles oprimem vocês neste mundo. Não é à toa que você paga 50% de imposto de tudo que ninguém ajudou a fabricar. Vocês pagam.
vocês pagam imposto de uma coisa que é sua, da vossa casa. Vocês estão entendendo que esses lavradores maus, eles escravizam vocês, como está lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículos 12 e 13. Tá? Então, os filhos do diabo escravizam todos aqui nessa terra, até nos dias de hoje. Mas, porque eles não entregaram, entendeu? Então, mas os lavradores, vendo que o filho, que é o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderamos da sua herança. Eles não devolveram a herança ao filho. Eles tomaram posse, matando o filho. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o pai da vinha, que farás aqueles lavradores? Eles perguntaram, né? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Vocês sabem agora por que foi tirado o reino de Deus deles? Vocês têm que primeiro saber quem é que matou todos os profetas e o filho. Por isso que o reino de Deus foi tirado deles, gente. Eles não voltam mais. Foi tirado. Eles não voltam mais. E será dado a uma outra nação que dê os frutos. E quem cair sobre essa pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Acabou para eles. Acabou para eles, tá? Não existe 2, 4, 20, 40 mil chances. Não existe isso, tá? E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, né? Ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. O príncipe dos sacerdotes, quem são? Sacerdotes de que Deus? Qual que era o vagabundo do Deus? Porque nós sabemos em Atos 17 que o Pai não é servido por mãos de homens. Então o Pai não usa sacerdotes. De quem é esses sacerdotes aqui? Quem é que está falando a respeito desses sacerdotes? Não teve um Deus que separou uma das tribos para ser sacerdotes dele? Está falando do vagabundo desse Deus. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, que eram pastores, ouvindo essas palavras, entenderam que o Messias estava falando deles. Então eles sabem muito bem que o reino de Deus foi tirado deles e o próprio Deus deles, tá? Eles eram sacerdotes do diabo, do Deus de Israel. E pretendendo prendê-lo, receavam o povo, porquanto tinham por profeta. Então eles ficaram com medo de prendê-lo naquele momento que ele disse isto, né? Porque o povo tinha ele como profeta e ele não estava falando nada, ele estava falando uma parábola. Tá entendendo? Só para eles entenderem. E eles entenderam que o Messias estava falando deles. Então nós já sabemos já quem são os lavradores maus nessa terra. Pois bem, todo lavrador mau tem um fazendeiro mau, né, gente? Porque alguém tem que ter um mandatário. Então agora o Messias veio aqui cobrar. Vamos ver de quem o Messias veio pegar? Nós temos que saber que o Messias veio aqui pegar a promessa, né? Que era para ele, e os lavradores maus que arrendaram, que a gente leu ali nessa parábola, eles mataram os profetas, bateram, mataram e fizeram o mesmo com o filho. Mas nós temos que entender que nesta profecia não existe Deus aqui, tá? Porque o pai cumpriu o arrendamento e o pai enviou só os seus mensageiros e o seu filho no tempo justo. No tempo que acabou o término desse contrato de arrendamento. Então, aquele vagabundo que se passava para manchar a imagem do pai, não era o pai, tá? Era o vagabundo do Deus de Israel. É isso que vocês têm que entender. Porque o pai arrendou, o pai cumpriu o arrendamento, quem não cumpriu foi os lavradores maus e o Deus vagabundo deles, que é o Deus de Israel. É isto que vocês têm que entender, tá? Que o pai não existia no Velho Testamento. Foi arrendado e o pai cumpre o arrendamento. Quando você arrenda algo para alguém ou aluga algo para alguém, você arrenda com tudo que está lá. E você já não tem mais poder, já não tem mais posse sobre o arrendatário. Agora quem tem posse é ele, de zelar ou não pelo que você arrendou.
Está entendendo? Ou o que você arrendou? Você não tem domínio, você não pode alugar uma casa, arrendar uma casa, depois ir lá todo mês, e aí, vou entrar aí dentro tal, para ver como é que tá as coisas. Não, você vai entrar aqui o caramba. Agora aqui quem tem posse sou eu. Então o vagabundo do Deus Israel não era o pai. E eles vieram pegar o arrendamento, então vocês têm que saber ali a respeito do começo, tá? O pai fez o mundo, arrendou para ele e se ausentou, saiu fora, não voltou mais. Então, o vagabundo do Deus Israel era o diabo. Ou o pai arrendou para ele mesmo? O pai arrendou para ele mesmo e o pai mandou o filho aqui para brincar com a cara do filho e o pai matou o filho? Não. Agora vamos saber aonde o Messias foi bater na porta. O Messias veio aqui bater na porta de alguém. Se eu arrendo para ciclano, eu vou cobrar de fulano? Não. Eu vou cobrar de quem está o arrendamento. Então o Messias veio aqui cobrar e bater na porta do diabo. Vamos lá ver. Mateus capítulo 23, versículos 37 e 38. Vai estar falando aqui de matar os profetas, tudo. Agora ele está falando a respeito do arrendatário. Yud-He, Vav-He, Yud-He, Vav-He. Mas o Ed está chamando Jerusalém. Mas quem falou que morava em Jerusalém? Não é? Jerusalém, Jerusalém. Quantos imundiça tem que morava aí? Que o Messias chutou a bunda de todo mundo. Você tem que saber. Quem é o chefe? Quem era o chefe maior aqui de Jerusalém? Tinha uma imundiça aqui. Tinha um imundo morando aqui. E eu vou narrar, e ele diz que mora aí. Eu vou trazer uma passagem, mas tem várias. Então tinha uma imundiça que morava aí, né? Que roubou a terra de outras pessoas. Que mata os profetas. Então agora vocês já sabem de quem nós estamos falando. Agora vocês sabem quem é o grande rei dos lavradores ruins e maus. Ele veio cobrar da cidade de Jerusalém. Você me deve, hein, malandro? Você não vai devolver? Ele veio cobrar da cidade, das muralhas de Jerusalém? Não. Ele veio cobrar do diabo, que dizia que morava em Jerusalém. Ele veio pegar o arrendamento do diabo, não da parede, não da cidade. E apedreja os que são enviados, porque o vagabundo do Deus de Israel apedrejava os que eram enviados a ele. Quem tem o Espírito do Pai não ouve o que o Pai diz? Por que esse pessoal não tinha o Espírito do Pai? Por que esse pessoal nunca teve o Espírito do Pai? Como está em Atos capítulo 7. Vocês são como vossos pais, sempre resistiram ao Espírito Santo. Estevão foi morto por causa disso. Eles sempre resistiram ao Espírito Santo. Quem eles tinham por pai? Os patriarcas de Israel. Moisés, bicha louca Davi, Salomão, Abraão, Isaac, Jacó. Todos esses bandidos aí não tinham o Espírito do Pai. É o que está em Atos 7, tá? Não sou eu que estou falando. E apedrejam quem são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas. Então vamos lá. O Messias veio para uma nação perdida. Eu vim para a casa perdida de Israel. A casa inteira era perdida. Quando fala casa, é nação, tá, gente? E como o Messias tinha outros filhos e ele ajuntava, esta nação perdida não entrava debaixo dele. Não entrava debaixo das asas dele. Só fazia genocídios aqui na terra. Matava, roubava e destruía. E é isso que eles aprenderam com o Deus vagabundo de Israel. 40 anos no deserto. Matar, roubar e destruir. Não tem outra obra, não tem obra boa da imundiça que ficou 40 anos aqui na terra. Ficou 40 anos aqui na terra manchando a imagem do Pai Celestial, porque é só isso que ele sabe fazer. Ele foi derrubado aqui nesse mundo para manchar a imagem do Pai Celestial. Então, Israel é um filho, é um pintinho, e ele não entrou debaixo das asas, tá? Do Messias. Eles não entraram, por isso que eles negaram o Messias. E tu não quisestes. Então, este pintinho
que era a nação de Israel, não quis se juntar com as outras. Eles se achavam superiores. Eles chamavam as outras nações de imundas e impuras. Estão entendendo? Não tem segredo, né, gente? Então, este pintinho não era como os demais que se uniram e ficaram todos debaixo das asas do Messias. Essa imundícia, ela não quis ficar debaixo das asas do Messias. Aí o Messias faz uma profecia para eles: eis que a vossa casa vai ficar deserta. Então o Messias chutou a bunda, feriu de morte, tá, gente? Não matou, tá? Ele vai matar na segunda vinda. Ele feriu de morte a imundícia que tinha roubado Jerusalém. Tá bom? Ele feriu de morte. Se eu for falar para você que Jerusalém é aquele pedacinho de terra ali, não, Jerusalém é o mundo inteiro, tá bom, gente? Tá? É o mundo inteiro, tá? Todo o mundo inteiro. E eles estão no mundo inteiro. Continuemos. Então a casa ficou deserta, né? O Messias expulsou eles de lá e eles precisaram correr para outras nações, porque o Messias colocou a raça imunda debaixo dos pés das outras nações. Qual que é o significado disso? Que o Messias fez totalmente ao contrário do que o Messias judeu faria. O Messias judeu faria, ele colocaria os judeus acima de todas as nações. E o Messias que veio fez ao contrário. Colocou eles debaixo de todas as nações. Tá? Foi isso que aconteceu. Aí, em Tito, em 70, essa profecia se cumpriu. Eles foram quase que todos exterminados e os que fugiram com o rabo no meio das pernas entraram em outros países e começaram a contaminar os outros povos. O Messias sabia de tudo isso? Sabia de tudo isso. Tá? O Messias sabe de tudo. E por isso que ele vai vir agora, vai vir para o mundo inteiro e vai tirar a sujeira que tem no mundo, né? Vai jogar o fogo e este mundo aqui acabou, gente. Esse mundo aqui será consumado, tá? Destruído, término. Vamos ver em Salmos 48 o que a bicha louca Davi fala. Grande é o diabo e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus. Então, no seu monte santo, formoso de sítio e alegrai de toda a terra, e o monte Sião. Sião significa Jerusalém. Então Davi fala para a gente se alegrar tudo a Jerusalém, a cidade do capeta. É esse daqui que o Messias veio cobrar, desse diabo aqui. O diabo falou que habitaria em Jerusalém. Eu posso trazer vários aqui passagens, tá? Então o diabo diz que habitaria em Sião. Sião é Jerusalém. Sobre o lado norte, a cidade do grande rei. Então é aqui, quando o Messias fala Jerusalém, Jerusalém, ele está cobrando desse diabo aqui. Ele está cobrando desse vagabundo aqui. E por isso que o vagabundo não devolveu e ele fez uma profecia. E a profecia se cumpriu. Os gentios humilharam esse povo. O Messias que veio é o oposto do Messias judaico. Então, o Messias fez com que este vagabundo aqui sofresse ferida de morte, tanto ele quanto seus anjos caídos. E viram-no, edificaram, maravilhosos, ficaram assombrados e se apressaram. Então, quando o pessoal via Jerusalém, eles ficavam maravilhados e ficavam assombrados, né? Né? E o Messias ficou maravilhado e assombrado? Ou explodiu com tudo? Então vamos lá ver agora o Messias. Então isso daqui quem fala é a bicha louca Davi em Salmos 48, tá, gente? No comecinho já. Vamos ver agora Mateus 5, que o Messias desfaz todas as obras do diabo em Mateus 5, tá? Outra hora ouvistes o que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos. Você não jura, mas se você jurar, você tem que cumprir o seu juramento ao diabo, ao Deus Israel. Porque o próprio diabo jurava, todos os reis do diabo juravam e até mesmo o diabo jurava. Eu juro por mim mesmo, povo de Israel, se vocês não prostrarem diante de mim, tudo tal. Então tinha que ficar, ele não tinha por filhos
os israelitas. Eles tinham ele falou que os israelitas seriam a trabalho dele, a mando dele, alguma coisa assim. Depois eu posso trazer aqui também. Que ele seria donos dos israelitas, tipo assim. Então vamos lá. Então o diabo manda jurar tudo tal, porque até a bicha louca Davi jurava para ele, tudo, não cumpriu, mas jurou. Em 1 Reis capítulo 2 ali, pois vocês procuram saber sobre a bicha louca Davi, jurou na frente desse demônio, mas não cumpriu. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis. Então, ele está continuando a falar o que o capeta falava ou não? Ou ele está desfazendo as obras do diabo aqui? O Messias, ele veio desfazer as obras do pai dele ou do diabo, do Deus de Israel? Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis. Mas o diabo jurava, e todos os profetas do diabo, e todos os messias do diabo, e todos os reis do diabo. Porque não era do pai, gente. O Messias veio desfazer as obras do diabo aqui. Nem pela terra, porque é a escabeira dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do capeta. Então aqui o Messias já está... Agora o Messias está falando que a cidade do grande rei dessa terra é o capeta. E o Messias foi lá bater na porta e querer o que por direito era dele, porque tinha terminado o prazo de validade do arrendamento. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um fio de cabelo branco ou preto. Agora o Messias vai explicar o que tem que ser feito. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque se você jurar é de procedência maligna. Fora o sim, sim, não, não é de procedência maligna. Então o diabo jurava? Jurava. O diabo é maligno, não é? Vocês acham que vocês têm 1% da inteligência do Messias? Vocês acham que vocês têm 1% da inteligência do Messias? Por que você acha que o Messias fala em parábolas? Porque o dom perfeito vem do alto, não vem do pai, e do pai das luzes, não vem desse mundo aqui e dos servos. É isso que vocês têm que entender. Deixa o Espírito do Pai agir sobre vocês, esqueçam tudo que o mundo vos ensinou. E agora sejam guiados pelo Espírito do Pai. Aqui o Messias veio bater palma aonde quem estava com a chave do empréstimo, do arrendamento. E na hora que ele veio buscar os frutos, eles o mataram e não deram o reino para ele. Tá bom? Então esta que é a verdade, mais uma vez desmascarado as fábulas judaicas.